Então, chegou a hora da nossa última palestra desse auditório, Atualização e Gestão. O tema agora vai ser Oficina Sustentável, um tema super atual, importante ser debatido, não deve ser deixado de lado. A sustentabilidade envolve N temas, N segmentos, mas aqui a gente quer dar o foco justamente na oficina verde, como ter práticas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. E para isso, a gente vai convidar aqui ao palco o Sérgio Ricardo Fabiano, que é gerente de serviços automotivos do IKEA, Sérgio, e o André Luiz dos Santos, gerente de negócios da Mazola Ambiental. Sérgio, muito obrigado pelo convite. André, também. Vai ser bastante interessante ouvir sobre esse tema de duas entidades tão fortes nesse setor. Vamos começar com a apresentação do Sérgio, do IKEA. Eu vou abrir aqui. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos pela presença aí e atenção. Queria também agradecer toda a equipe da Revista O Mecânico pelo convite, a poder participar e falar um pouquinho sobre essa questão ambiental que é tão importante dentro das oficinas e que a gente acaba no nosso negócio deixando de lado ou não cuidando tanto, né? A gente só dá atenção para aqueles produtos que às vezes dão um retorno financeiro, ou que é o óleo usado, etc. Mas tem outras coisas importantes, que é a questão da legislação, que eu também vou comentar um pouquinho aí. Mas para a gente alinhar, para que vocês saibam, não sei se todos aqui conhecem. Quem conhece o IKEA, já ouviu falar? Quem conhece? Já viu? Não? Não? Legal. Bom, o IKEA é o Instituto da Qualidade Automotiva. Nós somos um organismo certificador acreditado pelo Inmetro, o único especializado na área automotiva. Então a gente só faz certificação na área automotiva, nós não fazemos nenhum outro tipo de certificação que não seja a área automotiva. Então a gente tem uma ampla gama aí de atividades, né, de certificação dentro da área automotiva. E a experiência em alguns itens muito grande e às vezes até a maior parte do mercado de certificação de certos produtos ou certas atividades de certificação. Nós somos criados em 1995 através de órgãos governamentais e também das entidades do setor automotivo, que à época era a Anfávia, o Sindipeças e o Sindirepa, cada um representando o seu setor, mais outras entidades do setor que estavam à época. Nós somos gestionados, na verdade nós somos um organismo sem fins lucrativos, né, uma empresa sem fins lucrativos, prestando serviço aí para o mercado de certificação, e somos gestionados por esses fundadores, inclusive até representantes do Ministério. À época lá o Ministério da Indústria e Comércio era a ministra Doroteia Werneck, não sei se aqui vocês já ouviram falar, uma grande ministra à época, que ajudou aí a criar o IKEA. Okay? Aqui são os nossos fundadores, só para vocês terem uma ideia de quem são, e os quais eu comentei também, que são os 3 primeiros ali. O IKEA ele faz uma diversidade de certificações. A primeira delas é a área de produtos, onde a gente certifica peças automotivas, que isso foi um dos focos lá de ter sido criado em 95, 23 anos atrás, porque na época, em 90, 92, não sei se vocês lembram, no ex-presidente Collor, teve abertura de mercado de importação de veículos e peças e não tinha nenhuma entidade específica para fazer essa certificação, por isso da criação do IKEA. E aí a gente começou fazendo a parte de produtos, e aí a gente tem uma gama grande de produtos que a gente certifica, que vocês podem ver na tela, que vai de diversas peças automotivas, desde pneu, bateria, para-brisa, vidro, peças de freio, pastilha, peças de motor, agora entrou peças de motocicleta, que são peças que são obrigatórias, são compulsória a certificação pelo fabricante para poder vender no Brasil, tanto fabricado internamente aqui no Brasil, como importado de fora. Então ele precisa fazer essa certificação. E que isso é um ponto muito importante que às vezes as oficinas acabam esquecendo. Dessas peças aqui que são certificadas, elas têm o selo do certificador e o vendedor ou quem comercializa, seja ele o distribuidor, o fabricante, a autopeça e o aplicador,
ele não pode vender peça que não seja certificada se já está obrigatório no país. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes vocês têm estoque lá grande lá na sua oficina, na sua empresa. Olha, se tem peças antigas que não são certificadas, tira, dá um destino adequado para elas, porque se tiver uma fiscalização e que acontece, já aconteceu em oficinas do governo, na verdade, né, que é o Inmetro, você pode sofrer uma fiscalização e a fiscalização uma punição, que é uma multa. Então tem que tomar cuidado. Então são peças obrigatórias. Aí é importante dar uma olhada, tem uma lista grande e são portarias obrigatórias. Depois tem uma área de sistemas, que é a certificação ISO 9000, 14000 e assim vai. Depois a área de serviços automotivos, que eu sou responsável e que a gente trata de tudo que é a certificação do pós-venda, que aí entra o selo verde, que eu vou comentar um pouquinho mais, que é a questão ambiental, a certificação de oficinas, certificação de retíficas, etc. Todas elas baseadas em normas ABNT e também com uma certificação IQA e Inmetro. Então tem um peso Inmetro. Depois a gente tem umas outras áreas de treinamento, que desenvolve os treinamentos na área de qualidade, então são ferramentas da qualidade, importante hoje para a gestão do negócio. Depois uma área de marketing e divulgação, e também temos um laboratório, que é o laboratório de químicos, que fica no interior de São Paulo, que a gente faz os testes de produtos químicos, são os componentes automotivos, são os produtos, que é o líquido de freio, líquido de arrefecimento, de radiador, e mais o Arla 32, ok? Bom, preocupação ambiental, como eu falei, é uma questão muito importante, a gente acaba às vezes deixando de lado, relegando um pouco isso, como eu falei, pensando mais naquilo que é mais visível, mas essa é uma questão importante que as oficinas têm que tomar cuidado. A gente hoje tem, cada município, hoje essa legislação começou federal, né, com a lei federal, depois passou para os estados, que são as secretarias estaduais de meio ambiente, e depois isso foi para os municípios. E os municípios hoje têm a função de fazer essa fiscalização através das legislações pertinentes e também, em alguns casos, em alguns municípios, solicitando a licença ambiental. Em alguns não tem, mas a gente não pode esquecer que a lei ambiental, ela existe. Mesmo que no meu município eu não tenha a obrigatoriedade de ter uma licença ambiental para funcionamento do meu negócio, que na maioria dos municípios estão solicitando isso, porque ela fica atrelada às outras licenças que você tem que ter. Então, para você tirar o alvará de funcionamento, você tem que ter o alvará de funcionamento, o alvará de bombeiro e a licença ambiental. E para tirar a licença eu tenho que ter os diversos itens que eu vou comentar, que são obrigatórios para a gestão. Mas mesmo não sendo obrigatório, eu tenho que seguir as legislações ambientais. Então, se eu descartar inadequadamente o material, lavar peça na porta da oficina, acontece muito no passado, aconteceu hoje, claro que acho que diminuiu bastante. E isso tem trazido grandes problemas para as oficinas. É uma informação que eu tive essa semana, num outro congresso, uma outra palestra do Sindirepa, que teve duas oficinas aqui de São Paulo, que foram multadas. Teve a empresa lacrada com aqueles blocos, uma multa de quase R$35 mil. E por quê? Porque estava com problemas ambientais lá por denúncia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, isso no Brasil inteiro, não só em São Paulo. Então, mesmo que não seja obrigatória a licença, eu tenho que tomar cuidado com essas questões ambientais e descartar adequadamente. E o reparo do veículo, ele gera muitos resíduos contaminantes, que é o óleo principalmente, que é um dos principais aí de risco alto de contaminação, que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem a coleta aqui que vai ser comentada aqui daqui a pouquinho, que é muito importante. E essas aqui são algumas legislações aí que tratam dessa questão ambiental, que a gente tem que tomar cuidado, está seguindo. Tem outras importantes, tem diversas aí que envolvem. Uma coisa muito importante, a gente às vezes, como dono do negócio de reparação, a gente acaba só se limitando a ver as informações técnicas de reparo do veículo e acaba esquecendo das outras de gestão do meu negócio, tanto ela de gestão financeira, outras coisas, mas também ambiental. Então eu tenho que estar sempre atento na internet a novas informações da questão de legislação, que elas são muito mutáveis e principalmente nas questões municipais, que às vezes saem legislações que a gente não fica sabendo e elas acabam interferindo no nosso negócio. Essa lei federal, que é uma outra aqui, que é muito importante, que gera o grande problema para as oficinas, porque uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é
que o cliente traz o carro para nós, a gente vai fazer o reparo e a gente assume esse risco. O passivo que ele vai deixar lá é nosso. Nosso que eu digo também, porque meu pai teve oficina há muitos anos, eu trabalhei nisso, conheço, sei como é que é o processo lá dentro. E a gente tem que tomar cuidado, descartar adequadamente, como vai estar sendo falado aqui, e também não contaminar o solo. Isso é importante. Veio a legislação, veio aquilo que eu comentei, tem punição, tem fiscalização e multas. Então isso aí a gente tem que tomar cuidado. Agora, eu não posso ficar com essa responsabilidade. Existe um custo para me descartar alguns produtos. O filtro de óleo, ter que colocar aqui os tambores de coleta. E esse custo eu posso dividir dentro do meu processo. A gente vai comentar algumas coisas que dá um retorno financeiro no final, mas tem outros que eu tenho custo, como esse, descartar o filtro de óleo, o filtro de combustível contaminados, os materiais contaminados com óleo, né? Então, papelão, papel, o que eu uso, jornal, o que seja aí, o pano, estopa, fazer para me descartar. Então eu tenho que tomar cuidado. Então como é que eu faço? Tem que cobrar, né? Infelizmente, vou ter que cobrar. E às vezes o custo é tão baixo dentro do orçamento, R$2, um tambor desse em média 150, R$200, mais ou menos, né? Em estado de São Paulo, acho que até no Brasil. Você divide por 100 veículos que às vezes você faz na média, R$2 no orçamento, você está descartando adequadamente. Você evita problema para o cliente e para você no seu negócio. Então essa questão do risco aqui é muito importante, tem que ser pensado. As exigências hoje não são só por descarte, mas tem a questão do armazenamento, a documentação legal que eu já comentei. Não vou me aprofundar porque o nosso tempo aqui é curto, e então a gente não tem assim muito aprofundamento nessa informação, mas eu já comentei. Esses são uns cuidados que a gente tem que ter, importantíssimo. Dentro dessa nossa certificação, que a gente chama selo verde ou certificação ambiental, nós verificamos tudo que vai e volta. É um ciclo, né? O ciclo de verificação dentro de uma certificação, ou dentro do meu negócio, ele tem que ser contínuo, eu tenho que estar sempre vendo. Então ele vai passar lá desde a parte de gestão, o que eu tenho que tomar cuidado, diminuir consumo dentro da parte de gestão, do meio administrativo, na parte de instalações, equipamentos e processos. Um primeiro ponto aí que é implementar no meu negócio, que eu tenho que tomar cuidado nessa questão ambiental, é a coleta seletiva. Às vezes eu implemento o processo, eu já vi muito isso na oficina, não só esse processo, como outros ambientais, e o pessoal fala, mas é difícil, o pessoal não descarta adequadamente, você vai, olha, no de plástico tem papel, tem tudo quanto é coisa, menos o plástico e assim vai. Mas por quê? Porque não adianta só implementar o processo. Vocês vão ver lá na frente que eu preciso ter uma outra coisa que chama-se treinamento. Eu tenho que orientar adequadamente, eu tenho que implementar o processo, mostrar por que eu estou implementando e quais os benefícios e por que a gente está fazendo isso. E isso, com certeza, ele vai levar o colaborador, o funcionário da empresa, a levar para a sua casa e também implementar esses processos. Então a coleta seletiva é muito importante. A gente tem que brigar isso dentro dos municípios. Existe a coleta seletiva aí, mas às vezes ela não é tão efetiva. Mas mesmo assim a gente tem que continuar e tem que pensar no futuro do mundo, questão ambiental. A outra coisa que também a gente tem que tomar cuidado é a questão de iluminação, ou o consumo de energia. Então eu tenho que fazer um meio de diminuir o consumo de energia. Nós estamos aí passando alguns anos por problemas aí, a nossa conta de luz está cada vez mais cara. Por quê? Porque também estamos passando por outro problema que também é a questão da água, né? Dessa geração de energia através da água. E outros meios que são mais custosos. Então a gente tem que pensar nisso também. É um outro ponto que é verificado. São cerca de 60 itens que são verificados na certificação, que faz com que eu mostre para o meu cliente que realmente aquilo que eu estou aplicando lá, alguém vai lá e confirma que essa está sendo aplicada. E essa questão da energia também, um outro ponto aí, colocar controles aí de acesso para acender, né, a luz em locais de baixo volume de circulação, também diminui o consumo. É controlar essa conta, eu tenho que controlar, acompanhar, fazer um gráfico tanto do consumo de água e de energia, que isso é importantíssimo. Então mais um ponto aí que eu tenho que fazer controle. Outro, dependendo do volume, do tipo de negócio, eu tenho um volume de consumo de água, que também é outro bem muito escasso, é um recurso hídrico que hoje está cada vez mais escasso. Então
colocar aí uma captação de água de chuva. Tem lá um receptor onde você vai captar e depois utilizar isso aí para locais onde você não tem o consumo de água potável, banheiro, lavagem de piso, etc. Então é um ponto importante também que a gente tem que se preocupar. O outro é o reuso de água, ter estação de tratamento. Como eu falei, tudo isso daqui vai depender do tipo de negócio. Se você tem uma mecânica que o consumo é muito pequeno, eu vou diminuir o consumo, trabalhar em diminuir o consumo do meu negócio, usar água de chuva, alguma coisa. Se eu tenho uma retífica ou uma reparação de veículo pesado, que é onde eu uso mais a lavagem de peça, porque suja muito mais, ela vem mais suja, eu tenho que fazer um trabalho. Então aí eu vou ter uma estação de tratamento, reutilizar essa água, que é importante. Então vai avaliar a utilização de um equipamento específico por tipo de negócio. Então é bom, esse é um equipamento muito importante também, diminuir o consumo e diminuir a jogar água contaminada no solo, no descarte do esgoto. Outro ponto importante na questão de energia é a questão da captação de energia elétrica. A gente também precisa utilizar mais. O Brasil é um país rico em luz solar, a gente tem muitos dias ensolarados aqui. Tem algumas oficinas têm implementado isso para diminuir o consumo, inclusive colocando placas dentro na recepção para um local somente até para funcionar a televisão e um carregador de celular, mostrando para o cliente que eu tenho uma consciência ambiental. Então ele vai carregar o celular dele enquanto ele está esperando o carro carregar, o veículo reparar, com um carregador que vem a energia da luz solar, com uma captação de luz solar. Outro ponto importante, que é o descarte de contaminados, como eu já comentei, eu vou deixar um pouco mais aqui para o André falar, e isso aí é importantíssimo, a gente descartar adequadamente os materiais. Tem que dar uma corridinha que o tempo está se escasseando aqui. A estocagem esse aqui é um outro ponto importante que a gente sempre bate, que é onde que armazena o óleo usado. Eu tenho que ter uma área de retenção para que esse óleo, onde está armazenado, ele possa, no caso de vazamento, ser armazenado num ambiente fechado e isolado. Pode ser uma parte estrutural, infraestrutura de cimento, ou também nesses aí pallets que vocês estão vendo aí em plástico, mas é obrigatório. Então, se eu tenho uma fiscalização, eu estou com o tambor lá no piso, eu não posso, eu tenho que ter uma área de contenção. Aqui o sistema de captação de água descarte, de água óleo, que é para lavagem, ele vai passar para essa caixa separadora, outro ponto importantíssimo e obrigatório no caso de licença ambiental, também tem que ter, e fazer a manutenção, é outro ponto, não adianta só ter, eu tenho que fazer a manutenção e limpeza dessa caixa. Manutenção dos equipamentos também é um outro ponto importante. Não podemos esquecer, porque a manutenção dele vai diminuir o consumo de energia, diminuir o consumo de ar, por exemplo, de energia elétrica. Então eu tenho que estar sempre com meus equipamentos com uma manutenção adequada. Treinamento dos funcionários, já comentei, isso é importantíssimo, não adianta só implementar processos, descrever, colocar lá, mas eu não mostrar por que eu tenho que fazer aquilo para o meu pessoal, colaborador, que aí eu não tenho aquele problema do entendimento. E aqui o meio ambiente também às vezes gera lucro, outros geram alguma despesa, mas eu preciso pensar e ter que cobrar isso aí dentro para o cliente, que é os custos lá de descarte de contaminados, mas alguns geram lucro, por exemplo, o consumo de água. Se eu diminuir o consumo, fizer alguns meios de diminuir o consumo de água, aqui eu estou usando um exemplo para 100 oficinas, tá? Desculpa, 100 oficinas. Uma oficina com 100 veículos de passagem. Então eu coloco lá, diminuo o meu consumo de água por vários meios, colocando uma torneira de controle de água, diminuir o consumo de lavagem, etc. Num caso de uma oficina de 100 veículos, a gente pega lá o consumo de 19 metros cúbicos, eu passo ele para metade disso, você diminui de R$ 185 para R$ 97. É pouco? Sim, mas a gente vai ver que no final do ano, em 12 meses, isso dá uma diferença. Depois, a parte de iluminação também, uma média aí de uma oficina de 100 veículos, uma média de gasto aí de R$ 760 por mês, de 1.000 kW.
e ele passa colocando luz, uma telha translúcida com melhor iluminação interna, modificando as lâmpadas, como eu comentei, para 400 kW. E isso, inclusive, tendo um ar-condicionado na recepção. Tá? Isso aqui são casos reais de oficinas, tá? Que a gente fez acompanhamento. Ele passava de R$ 760 mês de conta para 304, uma economia de R$ 456. Somando tudo isso aí em 12 meses, dá por mês 544, em 12 meses R$ 6.530 aí aproximadamente. Parece ser pouco quando eu fiz a conta, né? Vocês falam, putz, a água, R$80 é pouquinho. Mas olha tudo isso aí, duas coisas, hein? Então é importantíssimo a gente pensar, tá melhorando o meio ambiente, diminuindo o consumo e mantendo o dinheiro que eu posso empregar em ferramental, em outras coisas, manutenção do meu negócio. As vantagens de cuidar do meio ambiente aqui, são diversas, mas aqui são melhoria da imagem junto à empresa, que é aquilo que eu comentei da certificação. Eu faço, mas eu tenho que ter alguém que vai lá e acredita aquilo que eu estou falando para o meu cliente, que realmente é verdade. Melhoria da imagem junto ao cliente e também aos fornecedores. Envolvimento dos funcionários, como comentei, na questão do treinamento. Mitigação de problemas com órgãos ambientais, também comentei, a questão da aplicação de legislação e multas, então isso é importantíssimo. E sempre está à frente da concorrência e a questão da economia. Eu acho que acabou? Encerrou? Bom, aqui encerra. Se tiver, a gente vai ter um espaço para perguntas, né? Daí Sim. eu posso responder um pouco mais, algumas dúvidas. Aqui está meu contato no IKEA. Quem tiver, aí a gente se fala. Obrigado, Okay, Sérgio. Obrigado pela Salva atenção. de palmas. Queria relembrar, tanto para a plateia aqui, quanto quem está presente em casa assistindo pelo YouTube, pelo Facebook da Revista Mecânico. Vocês podem pesquisar, a gente tem o IKEA é um parceiro da Revista Mecânico, a gente tem diversas matérias com esse tema, sobre a certificação do IKEA, sobre sustentabilidade. Então vocês podem ir lá no omecânico.com.br e pesquisar sobre o tema, que vão aparecer diversas matérias. Quem está assistindo em casa, pelo YouTube, a gente pode deixar na descrição do vídeo. Lembrando, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Agora, vamos passar a palavra para o André Luiz dos Santos, ele que é gerente de negócios da Mazola Ambiental, que faz o descarte desses resíduos. A Mazola é uma das parceiras do Grupo de Pascoal e o André vai poder explicar em detalhes isso para vocês. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Queria agradecer especialmente ao Gustavo, à Revista Mecânico, por essa oportunidade, né, da gente estar conversando um pouquinho aqui sobre oficina sustentável, sobre melhores práticas, né? Meu nome é André, sou gerente de negócios da Mazola Ambiental. A gente vai falar um pouquinho sobre a Mazola aqui. Mas eu estou já há 22 anos, está fazendo conta agora aqui, um pouco antes de chegar, já estou há 22 anos no mercado automotivo, né? 16 anos na área comercial, 6 anos na área técnica, então a gente já tem um pouquinho de bagagem aí. Bom, esse é um tema bastante presente no dia a dia de vocês, acho que do mercado como um todo, né? E a tendência, eu vou mostrar para vocês aqui que a tendência esse assunto está cada vez mais em pauta, tá? Então já estão acontecendo algumas coisas, já vem de legislações, já vem de alguns anos, uns 10 anos para cá, cada vez afunilando mais essa questão ambiental, questão de fiscalização, e é importante que vocês entendam um pouquinho sobre o que está acontecendo, e vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que dá para vocês fazerem com pequeno esforço, pequeno investimento, e vocês se adequarem totalmente à norma. Ok? Então vou falar um pouquinho da Mazola Ambiental. A Mazola Ambiental é uma empresa que tem 27 anos no mercado, né? A gente, como o Gustavo comentou, a gente é parceiro da De Pascoal nesses 27 anos, né? A gente tem a De Pascoal como nosso maior cliente. Então a Mazola começou em 1991, atendendo entre eles a De Pascoal, né? Ou seja, muito antes de legislação, muito antes de ter uma força de lei, alguns clientes nossos e a própria Mazola já se preocupava com essa questão do descarte. Isso é importante, né,
para uma questão de consciência ambiental mesmo e preservação do nosso planeta. A missão: ser uma empresa privada especializada no gerenciamento ambiental, logística reversa, reciclagem, rastreabilidade, triagem, descaracterização, destinação final de resíduos, oferecendo soluções sustentáveis aos nossos parceiros. Então essa é a razão de existir da Amazola. É por isso que a gente preza e é isso que a gente atua, dessa maneira que a gente atua no mercado. Os nossos valores: respeito ao ser humano, respeito ao meio ambiente, parcerias duradouras e sustentáveis, compartilhar conhecimento, ética e bom senso. Então a gente não sabe fazer negócio de outra maneira que não seja dessa maneira aqui, com essa missão e com esses valores. Nós somos certificados ISO 9000 e ISO 14000, ISO 9000 desde 2006, né? Então a gente já está com a nossa norma aí desde 2006, e ISO 14000 desde 2008, ok? Está um número errado aqui, desculpe. Mas a gente está certificado, inclusive já estamos na versão 2015. A Amazola está presente em 4 estados. A gente tem a nossa matriz em Valinhos, aqui do lado de Campinas. Estamos presentes em Curitiba, no Paraná, Canoas, no Rio Grande do Sul. E ontem conseguimos a licença ambiental de Duque de Caxias. Então, oficialmente, Duque de Caxias está inaugurada desde ontem. Então, com essas 4 unidades, a gente consegue atender toda a região sul e sudeste com estrutura própria. Então, a Amazola tem mais de 30 veículos na sua frota. Todos os veículos estão adequados, com documentação, pessoal treinado para fazer atendimento em todos esses estados. E atendemos também o Brasil inteiro através de parceiros. Bom, vamos falar um pouquinho de logística reversa, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no nosso país. Primeiramente, vamos falar de aspectos legais. O que está acontecendo em relação à legislação? Você tem uma Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Essa política ela vem sendo regulamentada, tá? E o Decreto 9.177 de 2017 cita, né, que a responsabilidade da logística reversa vai dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores. Ou seja, a logística reversa ela começa quando a gente vai lá como consumidor numa loja e compra uma peça nova que foi fabricada, o fabricante mandou para o distribuidor vendeu para nós consumidores, nós utilizamos aquela peça e depois devolvemos para a cadeia. Então devolvemos para a loja e a loja devolve para o fabricante vai dar a destinação. Tá? Em relação aos fabricantes, já tem várias legislações que a gente vai mostrar aqui para vocês, que já fiscalizam bastante o fabricante, mas hoje está afunilando. Claro, o consumidor dificilmente ele vai ser fiscalizado por algum órgão de governo. Então, acaba que a fiscalização, a ponta da fiscalização é em vocês. São nas oficinas, na ponta que atende o varejo, na ponta que atende o consumidor. Tá? Então, isso daí a gente tem que ficar bastante atento com isso. Né? Além da regulamentação, a gente tem também termos de compromisso e acordos setoriais. Né? Por exemplo, pneus e baterias foi feito acordos setoriais. Então, os fabricantes, junto com o governo, determinaram as regras para a gente fazer a logística reversa desses materiais e essa logística vem funcionando. Né? Bom, a lei prevê, atualmente, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas, produtos eletroeletrônicos, agrotóxicos, óleo e lubrificantes contaminados e embalagens plásticas de óleo lubrificante. Então esses itens em negrito aí, justamente são os itens que têm sinergia com o negócio de vocês, tá? Com o nosso negócio. E aí chegou na questão estadual. Então, para quem é do estado de São Paulo, a CETESB fez uma regulamentação em cumprimento a essa norma. Essa regulamentação entrou em vigor este mês, tá? Em outubro. Na verdade, o que essa norma diz? Ela diz que cada ponto gerador de resíduo tem que ter um plano de destinação de resíduos resultantes dos seus produtos ou dos seus processos. Então, entre vários, a legislação, a lei da CETESB ela é mais ampla até do que a política nacional. Então, além de lubrificantes, baterias, pilhas, lâmpadas e pneus, tem outros serviços também, que não cabe aqui a gente citar, mas que vão começar a regulamentar essa atividade.
Primeiramente, quem vai ter que montar esses planos de gestão ambiental são empresas que tem uma instalação acima de 10 mil metros quadrados construídos. E o pessoal que está aqui fala, ufa, não chegou em mim ainda, né? Mas fica frio, está chegando. Ó. A partir de 2019, para quem tem 1.000 metros quadrados construído. Então muitos de vocês aqui, principalmente se for oficina de caminhão, às vezes, né, já tem mais de 1.000 metros quadrados construído. Então a legislação já está chegando em vocês. E a partir de 2021 não escapa ninguém. Aí a gente vai... a legislação, todos vão ter que apresentar esse plano. O plano será exigido no momento da solicitação ou da renovação da licença ambiental. Tá? E entre as penalidades está o bloqueio da licença. Então, se você não apresentar o plano, você pode ter que fechar suas portas. Para a coleta de resíduos classe 1, no estado de São Paulo, a CETESB exige a emissão do CADRE, tá? que é um documento pago. Então, eu tenho que dizer que o gerador e quem vai recolher esse material, ele tem que ter uma comunicação com a CETESB, e aí tem uma taxa chamada CADRE, que é o ponto gerador que custeia esse CADRE, e ele diz exatamente para onde ele está mandando esse resíduo. E vai um alerta. Algumas prefeituras, o Sérgio já citou aqui na apresentação dele, né, já estão exigindo a comprovação de destinação de resíduos para obtenção ou renovação de alvará de funcionamento. Ou seja, está chegando. Se não chegou ainda no seu município, vai chegar. Tá? Então é importante vocês estarem atentos a isso. E tem questões, aspectos humanos e ambientais também, né? Aqui já indo mais para o lado da consciência, né? Pô, vamos falar um pouquinho de aspectos humanos, né? O óleo lubrificante, ele tem vários produtos químicos que são tóxicos. Chumbo, cádmio, arsênio, cromo, dioxinas, etc. Tá? E esses produtos, eles podem causar diversos tipos de câncer, danos ao sistema digestivo, respiratório, sanguíneo, ossos, entre outros. Tá? Então é importante descartar corretamente, não só por um peso de legislação, mas também de consciência, de você estar preservando a sua saúde, a saúde dos seus funcionários, a saúde da comunidade que está em volta de você. Importante o uso do EPI também, né, André? Sempre. Sim, sempre, com certeza. Isso é fundamental. Às vezes o seu funcionário ainda resiste um pouco, mas vale insistir com ele, porque você vai estar cuidando da saúde dele também, inclusive. Tá? Em relação à natureza, o óleo lubrificante ele causa danos irreversíveis. Por exemplo, se ele foi jogado no solo, você inutiliza o solo para agricultura e para edificação. Você tem que fazer uma limpeza, uma descontaminização desse solo. Tá? Então, é problemático. Se é queimado, e queimado é um crime ambiental, né, vale a pena ressaltar, você causa uma concentração de poluentes por no mínimo 2 quilômetros. Tá? Então, esse poluente ele fica suspenso no ar por no mínimo 2 quilômetros, ele vai espalhando e depois ele vai precipitando. E se tiver a chuva, ele vai precipitar mais rapidamente ainda. E aí a gente vai estar respirando esse ar poluído, esse produto químico em contato com a nossa pele, tá? Vai causar problemas. E nos rios, 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água. Tá? 1 litrinho de óleo, 1 milhão. Você imagina, você pega aí 1.000 caixas d'água, né, de 1.000 litros, você pega 1 litro de óleo, derrama ali e você contaminou 1.000 caixas d'água. Tá? Então é importante, é muito importante a gente estar cuidando. E se atingir o lençol freático, você contamina todos os poços artesianos daquela região onde foi contaminado, tá? Onde foi descartado inadequadamente aquele resíduo. Beleza, já falamos um pouquinho de legislação, já falamos de notícia ruim, né? Vamos falar de coisa boa agora. Você está inserido num planeta, né? Você está inserido, é seu negócio, você está aqui no planeta Terra, aqui, tentando sobreviver, aquela briga diária, aquela concorrência, que eu já ouvi o pessoal de outras palestras aqui comentando, né? A concorrência muito acirrada. Então você tem que zelar pela questão econômica, claro. É a razão de você viver, né? Você está lá tentando gerar receita para se sustentar, para sustentar a sua família dignamente, para sustentar seus funcionários, né? Mas também você tem que ter uma questão ambiental, aí você tem que ter essa preocupação ambiental, né? Não só por força de lei, mas também por tudo que eu já falei até agora. Então é importante você
tem o mesmo peso do aspecto econômico, você ter essa questão ambiental também. E, em paralelo, você vai acabar levando essa questão social. Quer dizer, para a comunidade que está ali do seu lado, seus vizinhos, tal, você também vai estar ajudando o seu vizinho, vai estar ajudando a comunidade ali da região a ter uma saúde melhor, a ter, né, um meio ambiente mais limpo aí, menos poluído. Bom, vamos falar um pouquinho de descartes, né? Para onde vai aquele resíduo que você gera? Peças usadas. Peças usadas é uma maneira muito legal de você descartar essas peças usadas, é devolver para a cadeia, devolver para a remanufatura, tá? Então aqui você vê um compressor usado e um compressor novo, né? Então hoje já tem uma associação chamada ANRAP, a Associação dos Remanufaturadores de Autopeças. Eles é que regulamentam essa... Estão desenvolvendo um trabalho aí para fazer essa captação dessas peças usadas e retornar para a cadeia, né? Bom, quando eu falo em peça remanufaturada, você tem o remanufaturado e o recondicionado. Qual é a diferença entre os dois? O remanufaturado ele é feito pelo fabricante da peça ou por algum processo homologado por ele, tá? Então, por exemplo, se você gera uma peça da marca X, né? Não vou fazer propaganda para ninguém, né? Se você gera uma peça da marca X, essa peça tem que voltar para a fábrica X. Então, se a fábrica X refazer aquela peça, é uma peça remanufaturada. O recondicionado é quando essa peça vai para um recondicionador. Então, vai para um outro processo que não é homologado pelo fabricante e ele vai recondicionar essa peça. Quais são as vantagens da peça remanufaturada? Ela faz uso da matéria-prima, do casco, né? Então ela tira esse casco da natureza, esse casco não vai ser jogado em qualquer lugar. Ela tem uma qualidade assegurada no processo, porque é o fabricante que fez a peça, então ele entende melhor do que todo mundo aquela peça que ele mesmo fabricou, né? O fabricante realiza a desmontagem, faz a limpeza das peças, os itens defeituosos são completamente trocados. Após a montagem do produto, ele realiza testes de qualidade e esse produto retorna ao mercado com garantia de fábrica, com procedência, né? E é uma peça de 30% a 50% mais barata que a peça original. Então é uma maneira também de ser mais competitivo e com a mesma garantia da peça nova. Óleo lubrificante usado. O que acontece com esse óleo lubrificante usado? O melhor processo que tem é o re-refino. Ou seja, a refinaria ou o importador faz o óleo básico. Esse óleo básico vai para uma fábrica que faz o óleo lubrificante. Ele vai para a cadeia. Chega até o consumidor, né? Chega a vocês aplicam no consumidor, tá? E o óleo usado passa um coletor lá, coletando esse óleo e levando para uma usina para fazer um beneficiamento desse óleo usado, tá? E esse óleo retorna para a cadeia como óleo lubrificante novo, tá? Então esse ciclo é a melhor maneira de você descartar óleo lubrificante e vocês são peças-chave nesse ciclo, tá? É muito importante o papel de vocês de estarem devolvendo esse óleo para a cadeia, ok? E aqui é obrigatório a emissão do CADRE, né? Então, do consumidor, de vocês para o coletor, você tem que ter o CADRE. Resíduos contaminados sólidos, também é obrigatório o CADRE. Quer dizer, muitos resíduos contaminados ainda são enviados para aterros classe 1, aterros que são adequados, tá, ao uso, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter um investimento grande, você tem que ter, de uma maneira ou de outra, aquele produto fique em contato com a natureza. O melhor processo que tem hoje chama-se coprocessamento. O que é o coprocessamento? É você levar esses resíduos contaminados para uma cimenteira. E a cimenteira primeiro você leva para uma blendeira, né, que vai fazer a mistura desse resíduo com outros resíduos, e você leva para a cimenteira queimar no forno, tá? Então é a melhor maneira hoje de você descartar. A cimenteira, você tem menos matéria-prima na saída da cimenteira, né? Carvão mineral, por exemplo, e você é uma queima controlada que não gera emissão. Pneus, né? Então pneus você tem várias maneiras. Você tem aí a recaustagem ou a remoldagem, é uma maneira de você estar reaproveitando aquele pneu e retornando de volta à cadeia. Tá? Você pode fazer tapetes de borracha, muros de arrimo. Você triturar o pneu, virar um pó e voltar para a cadeia como matéria-prima, voltar para uma fábrica de borracha como matéria-prima, asfalto, vasos de plantas, hortas, né? E coprocessamento, tá? São as maneiras aí mais adequadas.
Filtros automotivos usados. Na Mazola a gente tem um processo chamado RecFill, né, que a gente faz o processamento desses filtros. Então, por exemplo, entra aqui 1 tonelada de filtro, ele vai passar por uma trituração e depois vai começar a separar os materiais. Então, primeiro sai o óleo usado, depois sai o material contaminado e depois sai o aço. Tá? Então, de 1.000 toneladas, vamos dizer assim, de 1 tonelada de filtro, somente 360 quilos, que é o material contaminado, que vai para o coprocessamento. Tanto o óleo usado como o aço usado retorna para a cadeia. Baterias, você tem, vou me adiantar aqui porque meu tempo está acabando, mas a bateria também você tem várias maneiras de reciclar, até voltar a ser uma bateria nova. Lâmpadas fluorescentes, também eles fazem a quebra da lâmpada, a separação dos materiais, do vapor de mercúrio, e esse volta para a cadeia também como uma lâmpada nova. E falar um pouquinho das melhores práticas, né, que é o dia a dia de vocês aqui. O que vocês podem estar fazendo para vocês se adequarem à legislação? Bom, organização do ponto gerador. Quer dizer, é legal você ter uma área de resíduos dentro da tua oficina organizada, limpa, organizada. E que de preferência, pessoal, não esconda isso do seu cliente. Mostre para o seu cliente, deixa numa área que o seu cliente veja. Porque você vai chegar lá, putz, vai estar limpo, vai estar organizado. O cara vai olhar assim e vai falar, caramba, esse cara, se ele cuida do lixo dele dessa maneira, pô, no meu carro ele vai cuidar bem também, né? Então é importante vocês terem uma área de resíduo limpa, organizada, e que não esconda, não precisa esconder do cliente não, pode mostrar, é bom que mostre. Vocês vão se diferenciar com certeza. Tem reservatórios adequados aos resíduos, tá? Então, baldes, tambores, etc. Acione ou mantenha uma periodicidade para não acumular resíduo no seu estabelecimento. Então, o parceiro de vocês que vai fazer essa coleta do resíduo, é importante que vocês determinem com ele, ó, aqui eu gero, sei lá, 5 tambores por mês. Então, ó, uma vez por mês eu quero que você venha aqui e recolha esses tambores. A gente vai estar lá passando. Ah, não, aqui eu gero pouco resíduo, eu ligo para você, você vem coletar. Também. Tá? Mas é importante manter essa área limpa e organizada. Baterias, sempre numa bandeja de contenção. Tá? Uma bandeja metálica, para você não ter problema de repente vazar o ácido tal, e atingir o chão, você ter algum problema com isso. Então, sempre é importante colocar uma bandeja de contenção. E tem que ter cadre, para quem é do estado de São Paulo. Limpeza de caixa separadora, isso aqui é importantíssimo. Tá? Então, toda a lavagem de peças, lavagem de veículos, você mandar para uma caixa, mandar esse resíduo para uma caixa separadora, tá? Essa é obrigatório, né? Evita que o óleo misturado atinja a rede de esgotos da cidade, tá? E deve ser limpo conforme a sua geração. Então, às vezes o pessoal usa muito, limpa 2, 3 vezes por ano. Às vezes usa pouco, 1 vez por ano, e assim por diante. É importante fazer a limpeza dessa caixa com um veículo apropriado. Tá? Então esse veículo vai lá, vai fazer a sucção daquele resíduo, faz um jateamento de água e depois succiona novamente. Tá? A empresa deve ter veículo adequado, devidamente homologado junto aos órgãos ambientais e emitir a declaração para vocês. Tá? Transporte e coleta de resíduos sólidos. Coisas que são importantes aqui. Para pequeno gerador, que você vai carregar em tambores, é importante que o veículo seja do tipo baú, fechado. Tá? E que tenha essas placas de identificação aqui de transporte de produtos perigosos. Então fique atento a isso, porque você pode ser corresponsabilizado. Verifique se o motorista está devidamente habilitado com o MOP. Então o motorista tem que ter o certificado do MOP, que é a movimentação de produtos perigosos. E verifique também se a empresa tem um PAI, que é um plano de atendimento emergencial. Ou seja, se acontecer um acidente na pista, por exemplo, você tem que ter um plano homologado na CETESB que vá lá e dê o atendimento de emergência. E aqui também é obrigado a ter o CADRE. Destinação de resíduos. Para toda vez que você recolher, que for uma empresa recolher o resíduo para você, você tem que ter, essa empresa tem que emitir uma declaração ambiental para você. Essa declaração ambiental, ela deve constar a identificação do ponto gerador, ou seja, a oficina de vocês, tá, devidamente identificada, o período ou a data que foi feita essa coleta, a descrição e a quantidade dos resíduos. Então, o que eu coletei na tua oficina? Eu coletei EPI, pano, estopa, eu coletei filtro de óleo, eu coletei pneu, bateria. Então, tem que estar o que foi coletado e a quantidade que foi coletada. Assinatura dos responsáveis da empresa
Tá? E caso seja necessário, você falar, não, mas eu quero saber até o final da cadeia, aquele filtro que você pegou aqui, até onde você foi com ele. A gente tem também as certificações para passar para vocês. Aqui eu mandei para uma empresa que vai fazer coprocessamento, o aço voltou para a cadeia, para a siderúrgica e assim por diante. Afinal de contas, né, finalizando a palestra aqui, que eu já estourei um pouquinho do tempo. Né? Uma praia bonita, desse jeito aqui, não tem que ficar só no nosso sonho. Né? Uma paisagem, uma floresta dessa aqui, a gente não vai ver só na televisão. Né? E nem uma montanha dessa aqui só num quadro de parede. Tá? Afinal de contas, a gente está cuidando de vocês são parte fundamental nessa cadeia, e a gente está zelando pelo bem nosso e das futuras gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos e das futuras gerações. Ok? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, estamos abertos a perguntas aí. Muito obrigado, André, uma salva de palmas. Conteúdo riquíssimo, tanto do André quanto do Sérgio, eu aprendi bastante, espero que vocês também. Vamos abrir para perguntas da plateia, quem quer começar? Ali, Jéssica, por favor, a moça. Alô? Foi. Boa tarde, eu sou a Caroline, eu sou estudante de... Tá ouvindo? Fala bem pertinho do microfone que melhora. Eu sou a Caroline, eu sou estudante de manutenção automotiva pela ETEC Metal. Na verdade, não é uma pergunta, eu quero parabenizar tanto ao André, a empresa, né, quanto ao Sérgio, pela conscientização, porque vocês estão tendo, né, essa atitude de sustentabilidade. Então, isso está demonstrando que é sim possível ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, está cuidando da nossa saúde, da saúde do nosso planeta. E que, sim, o Brasil, ele, pelo que a gente está percebendo, né, em todos os âmbitos, ele está numa entrada, numa engranhada, sim, de virar uma grande potência. Né? E isso está começando, sim, com a sustentabilidade, com o exemplo de vocês. Muito obrigada, tá? Obrigado. A gente tem uma lá no fundo, correto? Ele está com a mão levantada. Jéssica? Não, pode ser ele primeiro e depois ele lá no fundo, que ele está mais perto, por favor. Boa tarde. Eu sou Vinícius, da Mecânica Delige, em Guarulhos. Eu queria saber o André, né? Sérgio, do IKEA. Como faz? No caso, a minha oficina é pequena, somos em 4 pessoas ali. Como que procede para a gente conseguir ter uma certificação? Eu digo assim, se vocês vão lá só na minha oficina para ver o que tem e dar o certificado, ou se vocês dão um apoio para a gente falar, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, aqui deve ser assim, neste local deve ser assado. Isso que eu queria saber. Ok. Desculpa, o nome dele foi? Seu nome? Vinícius. Desculpa, Vinícius. Bom, Vinícius, pergunta excelente. Bom, o IKEA é o organismo certificador, como eu falei, né? Nós somos acreditados pelo Inmetro. A gente vai certificar a sua empresa assim que você solicita, a gente vai lá e faz a verificação. O IKEA, ele não faz consultoria, porque toda empresa, todo certificador, ele não pode ter conflito de interesse, eu não posso ir lá fazer uma consultoria e depois certificar. O que nós temos lá, que acho que pode te ajudar, independente do número de funcionários, para você certificar na questão ambiental, que é o selo verde, a gente tem um trabalho que chama-se pré-avaliação, que é onde a gente vai até a sua empresa e faz um levantamento, uma verificação e orienta alguns pontos com base na nossa auditoria, nos pontos que a gente avalia, que é aqueles 60 e poucos pontos que eu comentei. E aí, você tendo dúvidas maiores ou precisando de uma consultoria, aí você procura pessoas específicas ou empresas, por exemplo, a Mazola provavelmente deva dar consultoria ou conheça alguém, né, que possa fazer, e aí você vai trabalhar aqueles itens para você buscar ou pleitear a certificação. Então a gente tem esse trabalho, não fazemos consultorias, mas fazemos esse levantamento para orientar você e falar, olha, precisa isso, precisa aquilo, para você chegar até o topo ali. Você quer complementar, André? Ok? Como eu disse, em relação à questão da gestão de resíduos, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então a gente vai até vocês, a gente orienta como você deve dispor os resíduos, o que você deve ter dentro da oficina, limpeza de caixa separadora, etc.
tá? E a gente vai prestar o serviço junto com a consultoria, ok? Mas é simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Até fazendo um complemento, além de empresas particulares, vocês também podem procurar o Sebrae. O Sebrae ele também é um parceiro importante aí para vocês do negócio, que também tem a parte ambiental. Eles têm um apoio também na parte financeira que pode cobrir partes do custo que vocês teriam. Então, é um outro parceiro aí que você pode buscar, viu, Vinícius? E que mais informações, consulta o nosso site lá do IKEA, ikea.com.br. Sebrae, que inclusive, Sérgio, esteve aqui hoje, o José Paulo Albanês do, o Albanês esteve aqui? do Sebrae então, São bacana. Paulo, foi uma palestra bem legal. A gente Legal. tem uma última pergunta lá no fundo, no fim do auditório, por favor. Olá, boa tarde. Aqui é o Fernando Nessi. Eu sou da oficina Grupo Carói Soluções Automotivas. E aqui minha pergunta ia ser bem parecida com a do Vinícius, mas eu queria ressaltar também, que nem a parte de ambiental, lá na nossa oficina a gente já faz alguma coisa, mas depois eu vou querer mais detalhes da IKEA junto a vocês, mas a da rentabilidade, que ano passado eu tive aqui no congresso, peguei alguns tópicos, alguns detalhes, implementei lá algumas coisas, e principalmente a parte de captação de água das chuvas e o tratamento de esgoto da parte do lavador nosso que a gente tem na oficina. A lucratividade foi muito grande porque trouxe clientes ligados a meio ambiente, que foram, através de algumas propagandas que a gente fez, eles foram buscar a oficina devido à captação de água que a gente implementou. Então é muito importante mesmo. A lucratividade em relação ao custo deu 400% de lucro em cima do gasto que a gente teve. Então é muito importante mesmo. O negócio funciona e vocês estão de parabéns aí, vocês dois. Ok? Obrigado aí. Que legal, seu nome mesmo é? Nome dele? O meu é Fernando. Fernando, obrigado pelo depoimento. Sérgio e André, legal ouvir esse tipo de Excelente, coisa, né? Parabéns, é aquilo que eu comentei. Eu acho que a gente a gente tem que se preocupar até a primeira pergunta, ela falou bem, a gente tem que se preocupar com isso. Você vê que ele teve um investimento, mas teve o retorno. Então é muito fácil, acho que a gente, como eu falei, a gente acaba vendo os custos, aquela questão que eu comentei, de um custo de você descartar o material, mas ele é baixo, e você colocar R$2 às vezes dentro do orçamento, que hoje está em média de R$657 o ticket médio, de 657 para 659, o cliente vai te agradecer, porque ele não vai levar aquelas peças, ele vai ter uma adequação e o cliente procura. Você viu? É um depoimento importante que às vezes a gente acaba não vendo. Ok? Parabéns a todos aí. Legal, muito legal o seu depoimento aí, bacana. Acho que é esse tipo de conscientização, porque é conscientização, mas que você enxerga uma rentabilidade, que você enxerga um retorno sobre aquele investimento. A gente tem, por exemplo, alguns casos de concessionárias de veículos que nós atendemos, por exemplo, que a montadora faz auditoria na concessionária. E se a concessionária não tiver adequada em relação a pós-venda, venda, etc., mas também a questão ambiental, se a concessionária não tiver adequada de acordo com a norma da montadora, que às vezes é mais rígida do que a lei, ela perde pontos e ela acaba perdendo condição comercial de comprar um carro da montadora. Ela vai comprar um carro mais caro porque não atendeu, não conseguiu uma pontuação adequada na auditoria. E para vocês, o que eu vejo no caso de vocês, é que muitas vezes o consumidor, ele vai da consciência de cada consumidor, né? Acho que esse mercado está vindo muito forte, essa onda está vindo muito forte. Mas além do consumidor, se vocês forem atender algumas empresas como locadoras de carro, seguradoras, órgãos governamentais, quer dizer, cada vez mais essa questão vai estar em pauta. Cada vez mais esses caras, para homologar vocês como um parceiro, eles vão estar olhando para essa questão e perguntando o que você faz com o resíduo, porque o resíduo é dele. O filtro de óleo do carro dele, ele está entregando para vocês. Então, eles podem ser corresponsabilizados caso vocês não descartem adequadamente. Então, isso é uma coisa que está aí já, né? Já chegou, né? Então, é importante vocês terem essa questão não só pela consciência, mas também por a questão econômica. Legal, obrigado, André. Então, com esse depoimento a gente fecha com chave de ouro esse painel. Mais uma vez,
pedir uma grande salva de palmas para o André e para o Sérgio. Essa é a síntese, né? Tratar o meio ambiente com devido respeito que ele merece, mas também enxergar um viés de lucratividade, de maior rentabilidade, e essa é a nossa mensagem.